Meus cumprimentos aos colegas ainda presentes aqui na sessão, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu vou retornar à questão educacional. Eu não posso deixar de fazer uma analogia, e aqueles que nos assistem em casa nesse momento. Hoje pela manhã, eu ouvi no jornal Bom Dia Espírito Santo, se eu não me engano, sei lá, num jornal desse, e vi também em outros jornais, o anúncio do senhor secretário de Educação dizendo que vai ser liberado o uso do telefone celular nas salas de aula e que nos próximos 3 anos todas as escolas terão Wi-Fi. Eu sou a favor do uso de tecnologia, elas precisam ser utilizadas mesmo. No entanto, isso não resolve o problema e precisa ser muito bem pensado. O uso de celular na sala de aula é algo que precisa ser muito bem pensado. Olha só, a Coreia do Sul, ela é um país pioneiro na questão da internet. A Coreia do Sul, a internet lá é liberada em tudo quanto é lugar, eles são com 4G em tudo quanto é lugar, nem se fala em 3G mais. E todo mundo sabe que a Coreia do Sul revolucionou a sua história através da educação. Tem um dos melhores sistemas educacionais do planeta, um país que provocou uma grande revolução nos últimos 40 anos. E na maioria das escolas, o uso do celular é proibido. Ou seja, a evolução da educação nada tem a ver com usar ou não o telefone celular na sala de aula. Mas mais estranho é você imaginar que ter Wi-Fi nas escolas, ou seja lá o quê, que isso melhora em escolas que sequer têm direito a um quadro para se escrever. Então, assim, olha, nós não temos sequer um quadro direito, os professores não têm um pincel para escrever, falta papel para xerocar prova para os alunos, falta de tudo, não tem um ventilador decente nas salas de aula, falta qualificação e boa remuneração para os professores, mas eis que nós vamos, então, agora com Wi-Fi e telefones liberados na sala de aula, nós vamos resolver o problema da educação, vamos melhorar muito a questão educacional. Fazendo uma analogia, a política educacional do Estado, que é uma tragédia, além de ser criminosa por fechar escolas, é como se nós tivéssemos uma casa quase caindo, com goteira, sem janelas, e aí resolvêssemos comprar uma TV de 70 polegadas, de último modelo, e colocássemos na sala e está vendo como nós vamos melhorar a situação de quem mora nessa casa, enquanto a casa está quase caindo. É isso que acontece com a educação do Estado. Porque, como eu disse, eu visitei 128 escolas no ano passado, um processo que eu vou continuar fazendo esse ano. Eu não estou falando em tese, eu estou falando com conhecimento de causa. E é lamentável, é muito lamentável a situação desta política educacional. Me desculpe, com todo respeito pelo senhor Haroldo, que eu conheço já há algum tempo, mas ele deveria voltar para a sala de aula da universidade, ele voltaria à atividade de economista, porque ou de educação ele não entende absolutamente nada, ou então ele está muito mal assessorado, ou então, como disse o Enivaldo dos Anjos, é realmente o coveiro da educação no Estado. Eu quero denunciar também a falta de cuidadores nas escolas. No ano passado, várias escolas só receberam cuidadores depois de 3 meses das aulas começadas. Então, os pais que têm filhos com deficiência não podem mandar para as escolas porque não tem cuidador ou os profissionais que estão ali para lidar com isso. Ontem mesmo, uma mãe, a Lúcia Martins, lá da Serra, que é uma batalhadora nessa causa, denunciava que a escola lá, onde o filho dela frequenta, está sem cuidador. Assim são várias. Então, como é que se pretende inclusão se os cuidadores não estão a tempo e a hora nas escolas? No ano passado, eu mesmo disse aqui, em 24 de setembro do ano passado, foi divulgado pelo Diário Oficial que haveria um processo seletivo para 5 superintendências do Estado. Se eu não me engano, são 12 no total. Eu achei estranho o fato de ter para 5 e não para todas, né? Inclusive, segundo o Diário, uma empresa faria isso. E nós já mandamos
um ofício para o Ministério Público, mandamos para a Comissão de Educação também, e esperamos respostas, porque queremos saber como se contrata uma empresa para fazer um processo seletivo. Então, se pensa que ali vai ser muito criterioso, e a pessoa escolhida para ser a superintendente da Superintendência de Carapina, que abrange Vitória, Serra, Aracruz, Santa Teresa e Ibiraçu, se eu não me engano, essa pessoa tem nada menos do que 18 processos no Tribunal de Contas de Rondônia, onde ela foi secretária de Educação. Precisamos muito que a Secretaria de Educação responda isso. Como isso aconteceu e baseado em que esse processo seletivo foi feito, sem observar a lei estadual que diz que quem tem processos em tribunais de conta não podem assumir cargos de confiança no Estado. Existe uma lei estadual muito clara sobre isso. E ainda que não existisse a lei, deveria se pesquisar. Se vai fazer um processo seletivo, essas questões têm que ser levadas em consideração. Aguardamos imensamente a resposta sobre isso, né? Eu quero mostrar também aqui a indignação em relação a como é feito a escolha dos DTs. A humilhação que os professores DTs passam na maioria das superintendências, onde eles têm que ir lá, levar os documentos e depois fazer a escolha. Se trata, em muitos desses casos, é claro que a gente não pode generalizar, mas os professores, às vezes, ali são tratados como qualquer coisa, como um lixo, às vezes. Então, que se tenha um mínimo de respeito por esses profissionais, porque o contrato dos DTs por si só já é uma humilhação. Não cabe mais humilhação para os DTs a cada ano, né, do jeito que são tratados ali no processo de escolha. Eu falei aqui antes, várias escolas do Estado estão sendo fechadas. Maria Erecina, aqui no centro de Vitória, 3 escolas lá em Muniz Freire, em Mimoso do Sul, em Irupi, turnos noturnos de escolas de Conceição da Barra, de Pedro Canário e de vários outros locais. Nós não conseguimos entender, lá em Alto Santa Maria, no município de Santa Maria de Jetibá, tem uma escola chamada Emílio Schroeder. Olha o absurdo que a superintendência de Afonso Cláudio indicou que a escola teria que fazer. Como tinha poucos alunos na turma de 1º ano do ensino médio e de 2º ano do ensino médio, mandou juntar as 2 turmas. Me pergunto como um professor de química, de física, é um curso profissionalizante, ou seja lá de quê, vai dar aula para 2 turmas de ensino médio na mesma sala de aula. Eu gostaria que, talvez, o secretário de Educação, com todo o seu brilhantismo, e eu não sei de onde ele tira essas ideias, que ele fosse lá demonstrar como é que se faz isso. Né? Ele desse uma aula inaugural, olha, eu vou mostrar como é que se ensina o 1º ano do ensino médio e o 2º ano, ao mesmo tempo. Ou talvez o superintendente de Afonso Cláudio, que deve ser uma pessoa muito capacitada também, e pudesse dar o exemplo para os professores de como se trabalha, né? E ao invés de anunciar mais uma maquiagem para a catastrófica situação da educação do Estado, porque esse anúncio de usar celular na sala de aula é uma coisa doida, e mais uma maquiagem do Estado para tentar maquiar os gravíssimos problemas da educação, que talvez o senhor secretário de Educação, as superintendentes, elas fossem fazer uma semana ali nas escolas, dar aula sem pincel, por exemplo, dar aula numa sala que faz 50 graus de calor, dar aula numa sala de PVC, como são os vários casos. Vai lá mostrar como é que é agradável, como é que se dá conta disso, para talvez, coitados dos professores, né, que talvez seja má vontade deles trabalhar melhor. Então vá, senhor secretário, senhoras superintendentes, senhores superintendentes, vão para dentro das escolas, vão dar conta disso, fiquem lá uma semana demonstrando aos professores como se trabalha efetivamente dentro de uma sala de aula. Mais uma vez eu repito, a política educacional do Estado do Espírito Santo atualmente é uma catástrofe, é uma vergonha e é criminosa, porque desrespeita fragorosamente a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lamentavelmente,
mas nós não vamos permitir que essas aberrações continuem. Nós vamos continuar lutando para que se dê fim a isso e que não haja impunidade para aqueles que cometem crime de responsabilidade. Muito obrigado, presidente.